Aqui a gente tem portas lógicas complementares ou funções lógicas complementares, compostas, né? Ou seja, a gente pega mais do que uma função fundamental e combina elas, né, para a gente conseguir ter uma operação composta. A primeira delas é a NAND, tá? Uma porta lógica NAND. Ela é o quê? Ela é uma composição de uma E com uma porta inversora. Ela realiza uma operação que a gente chama de não E, quer dizer, não not end, né? Então ela está invertendo o resultado de uma operação E. Se você olhar para esse desenho que eu coloquei aqui, a gente já começou a colocar um circuito do que entra na categoria de lógica combinacional, que significa combinar dispositivos lógicos com algum propósito. Nesse primeiro propósito, a gente está criando uma porta lógica nova aqui, tá? Então, qual que é a ideia? Você pode analisar por partes, né? Isso aqui é uma porta que você conhece. Você sabe o funcionamento de uma porta AND, né? E você sabe o funcionamento de uma porta NOT também. Então, você consegue, com o resultado de uma porta AND, envolver o resultado, né, a operação NOT, e basicamente o que ela está fazendo aqui é inverter toda a coluna da saída de uma operação AND, tá? Então vamos olhar aqui a tabelinha, né? Para a gente analisar por partes, a gente pode ver primeiro essa saidinha que eu chamei aqui de S-end, é uma saída intermediária aqui. Eu estou pegando como se eu estivesse pegando o multímetro e olhando esse fiozinho aqui no meio, tá? Então, são duas entradas, nós temos um total de 4 combinações, preenchemos a tabela aqui da verdade com essas 4 combinações. Se as duas entradas de uma porta AND estiverem em zero, o que vai acontecer com a saída? A saída vai estar zero também. Se a gente tiver uma das entradas em zero, a saída também vai ser zero, que é o que acontece nesses dois casos. Numa porta AND, a saída será verdadeira somente quando todas as entradas forem verdadeiras. Então é a última coluna, aliás, a última linha apenas que vai ter uma resposta com nível lógico alto. Em outras palavras, vai ter 5 volts ali, né? Só que o que a gente está fazendo depois no final? A gente está pegando esse resultado aqui e invertendo com a operação NOT. Então, vamos pegar essa coluna do S-end e vamos inverter linha após linha. Então, o S vai virar 1, quer dizer, o 0 vai virar 1, o 0 vai virar 1, o 0 vai virar 1 e o 1 vai virar 0. Resumo da ópera, o que a gente fez com essa porta NAND? A gente tem uma operação da função E, só que o resultado dela, a saída dela toda invertida. E a gente expressa isso em forma de função matemática desse jeito aqui. Então a saída, o resultado, é igual a e, B barrado. Os dois barrados, é invertido. E aí, essa porta, a gente tem uma simbologia própria para ela, né? Então ela é tão especial que ela ganhou uma simbologia para ela. E a simbologia dá muito a entender o que ela era anteriormente, né? Essa bolinha aqui no final, ela indica aquela operação de inversão, aquela operação NOT. Então é uma porta E com a saída invertida, tá? Não tem mistério. Temos aqui a tabela, agora eu tirei a coluna do meio, né? Que não faz sentido mais para a gente está só apresentando a última coluna daquela análise que a gente fez anteriormente, tá? Mas eu mostro assim o passo a passo, só para se você em algum momento se perder, o que você tem que saber em eletrônica digital nessa parte combinacional? As portas fundamentais. Se você sabe AND, OR e inversora, NOT, você consegue estudar o funcionamento dos circuitos mais complexos e ver como é que eles funcionam, tá? Então essa análise que a gente já começou fazendo aqui, ela é útil para quando a gente for daqui a pouquinho mexer com circuitos combinacionais, tá? E da mesma forma como o caso anterior, eu posso ter mais de duas entradas aqui tranquilamente, tá? A gente pode também ter uma operação não ou, que a gente chama de NOR, tá? A ideia é exatamente a mesma, tanto é que agora acho que eu posso até passar um pouco mais rápido esse slide. Então, olha aqui a operação matemática. O resultado é A ou B barrado, assim que a gente lê essa operação, tá? Então, eu peguei uma porta OR, na saída eu coloquei uma porta inversora, uma porta NOT, combinando as duas, então isso já é um circuito lógico combinacional, e a gente pode analisar por etapas, né? Para preencher rapidamente aqui, a saída de uma porta OR vai ser verdadeiro quando pelo menos uma das entradas for também verdadeira. Lembra da analogia do circuitinho eletrônico lá com as chavinhas em paralelo.
Então, todas essas 3 últimas linhas têm pelo menos uma das entradas em nível lógico alto, então todas elas terão saída com nível lógico alto. A primeira combinação aqui é nível lógico baixo nas duas, então com certeza a saída vai dar 0 aqui. E aí o que que ele faz na saída final aqui que a gente vai analisar agora? A gente vai inverter toda essa coluna, porque é isso que a porta inversora faz. Então tudo que for 0 vai virar 1, tudo que for 1 vai virar 0. Tá? Então, no final, a gente tem esse funcionamento aqui para essa porta NOR. Ela também tem uma simbologia própria para ela, tá? Então colocamos aqui uma bolinha na saída para indicar que existe uma porta inversora, tá? Simbologia mais utilizada sempre o padrão ANSI, e essa aqui é a tabela resumida para ela. Tá? Então a gente tem aqui uma porta que a gente chama de SHOR, tá? Que é uma operação que a gente traduz, né, como ou exclusivo, tá? Ela é uma operação que a gente também pode chamar de função diferença. A gente chama de SHOR, na prática a gente chama de SHOR, mas talvez em termos de entendimento, você chamar de função diferença também pode ter dar indícios, né, do tipo de operação que ela faz. A operação matemática, a expressão matemática pode ser essa daqui, tá? Então a gente usa uma simbologia específica para ela. Esse maisinho com uma circunferência ao redor é a operação ou exclusivo, tá? E ela também pode ser escrita desse outro jeito aqui. A barrado IB ou A e B barrado. Isso aqui é como se fosse a tradução, né, dessa operação ou exclusivo. Ela já não é mais tão assim, como é que eu posso dizer, tão direta como a NAND e como a NOR, tá? Mas ela tem uma propriedade interessante que eu vou mostrar aqui nessa tabelinha. Como ela é uma função diferença, olha aqui para a coluna da saída dessa porta lógica. Sempre que você tiver duas entradas iguais, ou seja, se elas forem 0, 0 ou se elas forem 1, 1, a saída vai ser 0. Sempre que ela tiver duas entradas diferentes, ou seja, 0, 1 ou 1, 0, ela vai ter uma saída 1. Ou seja, ela identifica a diferença. Por isso que faz sentido aqui a gente dar o nome de função diferença aqui para esse tipo de porta. O circuito esse asterisco que eu coloquei aqui, ó, que indica a operação SHOR, como ela é feita, né? A barrado IB ou A e B barrado, ela pode ser traduzida em forma desse circuito eletrônico digital aqui. Então, esse circuito aqui digital, ele tem uma composição de portas fundamentais, ele só faz função fundamental. Esse aqui é o mais interessante, como eu falei para vocês. O importante é vocês conhecerem as funções fundamentais. Com as funções fundamentais, vocês conseguem chegar a qualquer possibilidade, tá? Vamos observar primeiro esse circuitinho. Repara na forma como eu vou analisar esse circuitinho para a gente ver se a gente consegue extrair uma expressão lógica a partir de um circuito digital. Aqui nós temos duas entradas, ó, A e B. Tá? Temos duas entradas, uma entrada A e uma entrada B. Eu vou analisar individualmente cada uma delas no primeiro momento. Eu estou vendo que esse A ele está conectando diretamente aqui, ó, na entrada dessa porta lógica AND que está aqui embaixo. Eu vou escrever AND aqui só para vocês se situarem. Aqui nós também temos uma porta AND aqui em cima. E o que, que acontece com a entrada A? Ela vai barrar, né? Entrada da porta inversora, a gente tem um A normal, e aí depois a gente vai ter um A barrado. Essa aqui é uma porta NOT, tá? Temos outra porta NOT aqui embaixo. Isso do ponto de vista da entrada A. Então a gente já viu, a gente já fez aqui, percorreu o circuito em todo o trecho onde temos a entrada A naturalmente conectada. Agora vamos observar a entrada B. A entrada B ela vai entrar diretamente aqui, ó, sem inverter nessa porta AND, nessa primeira porta AND, e ela vai entrar aqui na porta inversora normal e depois ela inverte na saída dela. Então a gente já conseguiu analisar até esse ponto aqui do circuito, todo o comportamento dessas variáveis. O resultado de uma operação AND, a gente não escrevia com aquele pontinho no meio? Então, na saída dessa porta AND, a gente vai ter o A barrado e B normal. Na saída dessa segunda porta AND, a gente também vai ter essa mesma operação, é A
só que é o A normal agora, e B barrado. E no final a gente tem uma porta OR, que faz a operação OU, né, que basicamente é o maisinho, né, da nossa expressão. Eu acho que não vai caber, bom, acho que cabe, vai. Então a minha saída, a saída aqui dessa porta OR, ele vai pegar o que tem na primeira entrada, que é o A barrado B, vou colocar um vezezinho aqui, e vai fazer uma operação OU com a segunda entrada, que é o A normal e B barrado. Então a gente acabou de fazer uma análise nesse circuito lógico combinacional e extrair a expressão lógica dele só pela análise das partes internas aqui dele, que bate exatamente com essa expressão lógica que a gente tinha visto aqui em cima. Tá? Se vocês montarem esse circuito, ele vai ter exatamente o comportamento de uma operação composta, né, que a gente chama de operação XOR ou operação ou exclusivo. Temos uma outra função, que é uma função que a gente chama XNOR, XNOR, né? A gente costuma chamar de XNOR, que é não ou exclusivo. Aí a gente pega aquela função que a gente tinha feito anteriormente, que era a XOR, e coloca uma inversora aqui na ponta, né? Então a gente vai inverter o estado final desse circuitinho. Então, se a gente já tinha visto a tabela anterior, né, que a gente até chamou de função diferença, né, onde a gente tinha saída verdadeira somente quando as entradas forem diferentes, que era o caso dessa linha e dessa linha, nesse caso ela vai ser o inverso. Então é só pegar a saída da anterior e inverter. Na anterior, na primeira linha a gente tinha 0, esse caso aqui vai dar 1. Na anterior, as duas próximas linhas eram 1, aqui vai dar 0, porque ele está invertendo a saída, né? Tem uma porta inversora aqui, né? E a última linha era 0, nesse caso vai dar 1. E a gente chama essa função de função coincidência porque ela faz exatamente isso. Nessa primeira linha, as duas entradas são iguais, né? As duas entradas são 0, são iguais. Por isso ele responde como verdadeiro na saída. Essa última linha, as duas entradas são iguais, elas são 1, mas elas são iguais. Então, a nossa expressão responde como verdadeiro também. Ou seja, essa função, essa operação, ela identifica a coincidência. Tá? Identifica quando a gente tem entradas de mesmo nível lógico, independente de ser 0 ou ser 1. E essa função a gente expressa matematicamente utilizando essa expressãozinha lógica aqui. O símbolo para ela é essa bolinha com pontinho no meio, tá? Ou a gente pode expressar ela desmembrada, né? Fazendo uma explosão aqui dessa funçãozinha, fazendo como A barrado e B barrado, ou A normal e B normal, tá? E com essa função aqui explodida, a gente consegue fazer o circuitinho lógico interno, tá? Vamos analisar mais esse circuitinho aqui, rapidamente, só para vocês pegarem a ideia da coisa, né? Então aqui a gente vai observar a partir das duas entradas e vamos percorrendo os níveis lógicos. Vou pegar a primeira entrada A. A gente vai ter o A entrando diretamente aqui, ó, sem nenhum tipo de inversão nessa primeira porta E. Encontramos um nozinho, então aqui a gente vai também ter o A sem nenhum tipo de inversão, mas passa por uma porta inversora e a gente vai ter o A barrado aqui, tá? Acabou a análise do A. Vamos para o B agora. Então, para a entrada B, ela vai entrar diretamente aqui sem nenhuma inversão. Temos um nozinho aqui, então ela vai entrar também sem nenhuma inversão nessa porta inversora, que inverte e vai fazer com que entre o B barrado aqui embaixo. Porta end faz A, E, B. Estou fazendo expressão lógica a partir da operação do circuitinho. Aqui também, A barrado, E, B barrado. Finalmente, na saída, eu vou escrever aqui embaixo, que vai ficar melhor. A minha saída S vai fazer a operação OR dessa entrada aqui, ó. Esse A normal, B está entrando aqui, e esse A barrado, B barrado está entrando aqui. Então, a gente vai ter A normal, B normal, ou A barrado, B barrado. Tá? Que é exatamente a mesma expressão que está escrito aqui. Ah, mas, poxa, tá A barrado, B barrado ou A, B.
Não importa, né? A ordem não importa, eu poderia ter desenhado aqui invertido esse circuito. Olhando pelo circuito, você já tem uma ideia de que ele poderia estar montado de forma diferente e não faria diferença na hora da gente fazer a expressão lógica.